Se há um lugar mais gostoso de estar, é lá na nossa casa, com a família, quando a sua família está em ordem, porque quando ela não está em ordem é um lugar difícil para viver. Nós temos tratado nesses dias, com base em Jim Pollock, que escreveu um livro, eu li recentemente, Guardando o Lugar, e a gente trouxe essa série Encontrando um Lar. A Bíblia, na verdade, é uma história do lar. Lembra-se disso? Alocação, deslocação e realocação. Olhamos também que o casamento é uma rotina do sim. Todo dia você tem que estar dizendo isso para o seu cônjuge. Terceiro, foi visto aqui que a mesa é uma mobília importante dentro da nossa casa. E eu falei do alpendre, falei da cozinha, mas a mesa, as coisas acontecem, é ao redor da mesa. E foi dito na semana passada pelo pastor Rubens sobre tarefas, o cuidado rotineiro do lar. E às vezes as coisas mais simples podem ser litúrgicas. Lavar louça pode ser uma liturgia. Lavar louça pode ser espiritualidade. Eu aprendo muito, eu não gosto da desordem. Então, se eu chegar à mesa, a pia, a primeira coisa é organizar para depois começar a lavar. Então, a gente aprende muito sobre isso em vários lugares, na rotina da vida. Eu li um outro livro recentemente chamado A Liturgia do Ordinário. É um livro bom, uma boa recomendação para você, pode anotar aí, A Liturgia do Ordinário. E ele faz menção que desde quando você acorda até o final do dia, você pode fazer daquilo um culto a Deus. Arrumar o lençol da cama, organizar a sua cama depois que você acordou, é um culto a Deus. E você aprende muito, você prepara a vida, prepara o dia para começar a vida. Hoje nós vamos ampliar o conceito de lar. Eu quero trabalhar um pouco a ideia da comunidade, família cristã, família de fé, igreja como lar. E nós vamos olhar para o texto de João 14, versículos 16 a 27, e vamos mergulhar um pouquinho nesse texto, quando Jesus está fazendo uma declaração. Aqui é chamado do sermão do adeus de Jesus. Ele está ali com seus discípulos no cenáculo. Ele lava os pés dos discípulos, ele fala sobre essa lição de humildade, ele trata sobre o Consolador, e ele faz aquela oração sacerdotal muito linda em João 17. O texto bíblico diz o seguinte, João 14, 16, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. E não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês, mas um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão. Versículo 20. Naquele dia vocês saberão que eu estou com meu Pai, ou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou com vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai ou por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tendo dito isso, enquanto ainda estou convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar a compreender e ter uma presença gostosa do Teu Espírito Santo aqui neste lugar. Nos ajude a pensar, refletir, meditar na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando a gente
pensa na história bíblica, nós vamos ver Deus sempre tentando se aproximar do homem. Desde o jardim, e a gente tem imaginado o jardim do Éden como um lugar gostoso de habitação, de residência. Depois, quando esse homem é deslocado do jardim, Deus começa novamente a trabalhar numa família, na casa de Abraão. E toda a descendência de Abraão vai culminar com o povo de Israel. E lá, quando eles saem do Egito, e ouvimos recentemente pelo pastor Marcos Copesca, uma coisa muito interessante, que o faraó é o protótipo do mal de Satanás, que tenta deixar com que você cultue, mas você não leve seus filhos, conforme o faraó disse para Moisés. E quando eles saem do Egito, eles instituem essa tenda chamada tabernáculo. E é interessante que o tabernáculo foi uma ideia de Deus. Ele deu todas as especificações e, além disso, ele deu toda a criatividade e inteligência em artífices, pessoas habilitadas para a confecção do tabernáculo. Ele tinha esse pátio exterior, e ali nesse pátio tinha 3 objetos importantes, ou 2, o altar do holocausto e a bacia de bronze, onde os sacrifícios eram feitos. Mas quando você entrava na tenda, você tinha o santo lugar e o santíssimo lugar. No santo lugar, você tinha 3 móveis: a mesa da proposição, o menorá, o candelabro e o altar do incenso. E esta tenda se dividia entre santo lugar e santíssimo lugar, e no santíssimo lugar você tinha a arca da aliança. E todas as vezes que a presença do Senhor era manifesta, era percebido por todo o arraial. E esse tabernáculo representa a presença de Deus no meio do seu povo. Era isso que Deus queria comunicar. E durante os 40 anos de peregrinação no deserto, o tabernáculo apareceu. E o tabernáculo representava a presença de Deus. Deus tabernaculou com o homem, Deus habitou. E aí você faz uma ponte com João 1,14, quando você encontra o evangelista João declarando que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele tabernaculou, ele veio viver entre nós. Porque o Senhor quer esta relação de aproximação. Se você caminha logo após essa observação do Evangelho de João, você vai encontrar Paulo declarando que vocês, povo de Deus, vocês são santuário do Espírito Santo, habitação de Deus. O Espírito Santo habita na igreja. E agora Jesus diz que vai para o Pai preparar lugar definitivamente com o seu povo. No texto em tela, Jesus está trazendo instruções para os seus discípulos. Se você ainda não leu, dá uma lida depois no editorial do boletim. O presbítero Paul fez uma pastoral muito interessante sobre obrigado, Espírito Santo, obrigado pela tua intervenção, obrigado pelo Senhor tem feito no nosso meio. Nesse ambiente íntimo onde Jesus está com seus 12 discípulos, há uma ideia de lar, há uma ideia de família, uma ideia de aconchego. É um momento íntimo. Eles passaram a Páscoa juntos, tiveram uma refeição juntos. E logo em seguida que Jesus subiu, eles permaneceram no cenáculo. E 50 dias após a Páscoa, 10 dias após a subida de Jesus, vem o Pentecoste e a descida do Espírito Santo, e a igreja é formada. Então hoje nós celebramos o Pentecoste. O Pentecoste judaico é o Shavuot, é o dia, a festa da colheita, das semanas. E eles celebram a presença do Senhor e a bênção da colheita. Agora, o Pentecoste para o cristão é a descida do Espírito Santo. E aí se instala, se institui a comunidade dos discípulos. E nós estamos falando desse lugar onde gente de todos os tipos de pessoas se reúne. Eu acho muito interessante que Augusto Cury até faz menção nisso num dos seus livros sobre análise da inteligência de Cristo. Como é que ele colocou no seu grupo, no seu squad, no seu esquadrão, no seu grupo de trabalho, 12 pessoas antagônicas. Por exemplo, quando você pensa no Zelote, que era um dos discípulos de Jesus, e você olha ele junto com Mateus, é muito incompatível. É PL e PT. E Jesus colocou esses duas pessoas totalmente distintas dentro do ministério dele. Mas Jesus não tratou dessas questões políticas, ideológicas. Ele
Ele mostra que ali eles têm que conviver como servo e como família. E é esta a imagem que Jesus nos ensina sobre o clã, sobre a família, encontrando o lar e pensar na igreja como algo instituído por Ele. Por isso que Paulo inclusive diz: vocês são concidadãos dos santos e vocês são família de Deus. A palavra grega que usa aqui é oikos. Oikos a gente usa nas células, onde você tem a sua rede de relacionamentos, você tem esse seu oikos e você traz essas pessoas para o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pedro diz assim: vocês são casa espiritual. Paulo diz: vocês são família de Deus, concidadãos dos santos. E Pedro diz: vocês são casa espiritual, vocês são habitação, vocês são família. Então a igreja, ela tem essa responsabilidade de pertencer, de ser família. Por isso que Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador. Eu não vou deixar você sem pai, sem mãe, você que perdeu um ente querido. Eu vou acolher vocês e o Espírito Santo vai estar com vocês. Paulo, ele faz uma recomendação à igreja de Roma, diz assim: acolhei-vos uns aos outros como em Cristo Jesus vocês foram acolhidos. Então a igreja é um lar em que acolhe. Por isso que nós vamos trabalhar esta ideia: a igreja, o lar onde o Espírito Santo acolhe, onde o Espírito Santo concede acesso ao coração, recebe, acolhe você em amizade. E se eu fui acolhido pelo Senhor, você também tem que acolher pessoas. Esta é a ideia da igreja lar, da igreja família, um lugar onde nós somos acolhidos. É sobre a ação do Espírito Santo atrelada à igreja como lar que eu quero tratar com vocês, especialmente 4 coisas. Então a igreja é o lar onde o Espírito Santo acolhe. Em primeiro lugar, convertendo. A conversão não é obra humana. O seu encontro com o Senhor não é uma decisão, eu recebi e eu tomei uma decisão e eu passei a partir de hoje ser filho de Deus. Você é um morto, espiritualmente dizendo, e você precisa receber o fôlego e a vida do Espírito Santo para crer. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir vem pela pregação da palavra de Deus. E se o Espírito Santo não agir em você, você não vai se converter. Gosto muito de um texto de Atos 16, quando Paulo está passando por Filipos, Paulo e Barnabé, e eles se aproximam de um grupo de oração de mulheres que vão perto de um rio lá em Filipos. E diz que uma mulher rica chamada Lídia, que era vendedora de púrpura, estava atenta ao que Paulo pregava. Mas curiosamente o texto bíblico vai mencionar que de repente, diz o texto de Atos 16, 14, mulher Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E olha essa expressão: o Senhor abriu o coração dessa mulher para atender as coisas que Paulo dizia. O pedido que você tem que fazer para o seu filho, o pedido que você tem que fazer para o seu cônjuge, para o seu pai, é que o Senhor abra o coração para ele entender o que a palavra de Deus diz. A conversão então passa pela iniciativa do Espírito Santo de desvendar para que você enxergue. Então o Espírito Santo age em todo esse processo de conversão. Por isso que o texto bíblico diz que o Espírito Santo, João 16, 8, 2 folhas para frente da sua Bíblia, diz que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem convence uma pessoa, é o Espírito Santo que converte um coração, é o Espírito Santo que move no interior de qualquer pessoa, e nós dependemos. Muito obrigado, Espírito Santo. E no processo de conversão, então existe esse convencimento do Espírito Santo, e aí se instala a fé. Quando o Espírito Santo lança a luz no meu coração tenebroso, a fé se instala. E aí a gente entende a declaração do profeta Jeremias, quando pregava, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações e não sigais aos outros deuses. A tônica era: convertei-vos. E Jesus, depois que ensinou seus discípulos, encontra um pupilo chamado Pedro, que depois do Pentecoste a tônica era: arrependei-vos
e convertei-vos para serem cancelados os pecados. Essa é uma mensagem que as pessoas do mundo moderno não querem ouvir. Arrependei-vos, convertei-vos. Arrependimento significa mudança, transformação. A palavra grega é metanoia, e a ideia é exatamente essa: mudar a mente, emendar o coração e compensar pelos pecados passados. Isso é arrependimento. Eu fiz isso, eu fui assim, eu estou arrependido porque eu não andei na tua vontade. E a conversão é uma guinada. A conversão significa retornar para o louvor do verdadeiro Deus, retornar ao amor e à obediência a Deus, porque você andava numa direção diametralmente oposta a Deus, e agora você indo naquela direção, você converte e você retorna para o Senhor. E a tônica de Pedro, depois do Pentecoste, é arrependei-vos e convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos. A fé me faz entender, e aí a fé instalada no meu coração me gera o arrependimento por quem eu sou, por aquilo que faço, por mim mesmo, e me gera uma conversão de caminho. Não vou mais usar a minha boca como eu sempre usei, não vou mais ter atitudes como sempre tive. Agora eu, convertido ao Senhor Jesus Cristo, eu ando na vereda dele. E aqui entra o processo de reconciliação. Isso é teologia hoje. Falar de arrependimento, falar de conversão, falar de reconciliação, é de você fazer as pazes com Deus. Isto é obra do Espírito Santo. Então, você consegue entender que a ação do Espírito Santo dentro deste lar que acolhe passa pela conversão. E a igreja ajuda você a experimentar essa experiência de conversão. É tão gostoso ver o que Deus já fez na vida das pessoas. Quem essas pessoas eram, quem você era, quem eu era, e o que Deus fez por você. E continua fazendo. O convertido, ao encontrar-se com Jesus, passa a ser seu discípulo, passa a ser seguidor de Jesus. Tanto é que a comunidade, o lar onde nós estamos, é chamado de comunidade dos discípulos, onde os discípulos se reúnem. A igreja então te auxilia nesse processo de cuidado do novo convertido. É onde o discípulo se desenvolve, é onde o discípulo é amado, é onde o discípulo é abraçado, e ele começa a entender o que é adoração, o que é serviço, o que é santidade, o que é cuidado, comunhão uns com os outros. E a Bíblia é repleta de uns aos outros. A Bíblia é cheia de informações dizendo uns aos outros. E a reciprocidade e a mutualidade é estimulada nas Escrituras Sagradas. Quando você recebeu Jesus como Salvador e Senhor, a fé veio por causa do Espírito Santo, que descortinou e desvendou os seus olhos. Você se arrependeu, você se converteu, você foi reconciliado com o Senhor. O Espírito Santo passa a fazer morada em você. E agora você se desenvolve na comunidade dos discípulos. A igreja é composta de pessoas mudadas e transformadas pela ação do Espírito Santo. Eu gosto muito quando leio Paulo. Alguns anos atrás eu vi uma pessoa que era bem cristã, e alguém disse para ela, porque no passado ela teve uma vida muito complicada, e aí, mas você fez isso, você fez aquilo, e ele disse assim, respondeu o contexto de 1 Coríntios 6:9. Quando Paulo escreve aquela igreja de Corinto, era uma igreja, uma carta à igreja, uma carta a igreja composta de várias pessoas, de várias estirpes, de várias origens. E Paulo descreve quem eram essas pessoas da igreja de Corinto. E ele diz assim: vocês não sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não vos enganeis. E aí ele descreve todos os tipos de gente que não vai herdar o reino dos céus: os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, roubadores, não vão herdar o reino de Deus. Se ficasse aqui até que estava bom, mas Paulo diz assim: tais fostes alguns de vós. Vocês foram maldizentes, vocês foram ladrões, vocês foram adúlteros, vocês foram prostitutos, vocês foram sodomitas, vocês foram maldizentes, vocês foram mentirosos, mas vós vos lavastes e fostes santificados e fostes justificados em o nome do Senhor Jesus. A igreja é repleta de gente assim.
Eu sei que talvez você gostaria de entrar neste lugar e ver um monte de gente santa, um monte de gente certinha, e talvez você já entrou nesse lugar e teve vontade de ir embora. Fulano está aqui, eu não queria ficar porque eu não concordo. E Paulo diz: vocês foram assim, tudo isso, mas vocês foram lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus. Eu fui no meu passado assim, verdade, reconheço humildemente, tristemente, mas eu fui alcançado pela graça do Senhor. Mudou minha mente, mudou meu modo de pensar, mudou meu modo de encarar a vida, mudou meu modo de olhar as pessoas. Eu não sou aqueles que querem ficar atacando pedra para encontrar pessoas que estão em pecado. É aquilo que Jeremias diz em Lamentações: porque se queixa o homem mortal? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, queixe-se cada um das suas próprias sujidades, e deixa Deus mudar a sua linguagem, deixa Deus mudar os seus sentimentos, deixa Deus mudar as suas emoções, deixa Deus transformar a sua vida. É a igreja cumprindo o seu papel, um lugar de mudança, a conversão. Mas em segundo lugar, a igreja é o lar onde o Espírito Santo acolhe, consolando. O Senhor Jesus diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador. Você já tem me ouvido falar desse lugar? Jesus, ele se auto-intitula Consolador, mas agora ele diz: eu vou enviar a vocês o outro Consolador. Esse é ministério do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de consolação. Eu gosto dessa palavra, vocês já ouviram também dizer, eu insisto, é Paracletos, chamado para andar do teu lado. O Espírito Santo é esse Consolador, é o Paráclitos ou Paracletos, Paráclitos, para caminhar com você. Alguém que pleiteia a causa, que está do seu lado, que te ajuda, esse é o Consolador. Aquele que pleiteia a causa diante de um juiz, é um intercessor, é o conselheiro, é aquilo que João diz: eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará um advogado. É esta palavra, é o Paráclitos, é Ele que intercede, Ele que pleiteia a sua causa com alguém, Ele que intercede por você. E no sentido mais amplo, o Paráclitos, o Consolador, é aquele que é o ajudador, o amparador, o assistente, aquele que presta socorro. E quando eu percebo que o Espírito Santo habita a igreja dentro dessa perspectiva de consolação, eu sou um dos necessitados, sou um dos que precisam de ajuda, e você também é comigo. O ministério da consolação, ele é bem marcante quando Simeão, tem dois personagens que Lucas registra, Simeão e Ana. Eles estavam no templo, Simeão estava lá e de repente apareceu Jesus no colo de Maria e de José, e Simeão pega essa criança e ele faz uma oração muito bonita que está registrada em Lucas 2:25. Ele esperava a consolação de Israel, falou: agora posso morrer porque os meus olhos viram o Salvador. Mas diz o texto que este homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, a ajuda para Israel, a assistência, o intercessor para Israel. O consolo traz alívio da dor, traz alívio do sofrimento, da aflição. Ele suaviza a aflição e o sofrimento. E o consolo é manifesto aqui na vida das pessoas em três aspectos básicos. Primeiro, na restauração. Restauração da alegria, restauração da esperança, restauração da vida. E é o Espírito Santo que faz isso no ministério da consolação. Porque se você está com uma vida sem sentido, você está desanimado, é o Senhor que traz energia, é o Senhor que traz esperança. Ele que traz restauração da família, dos relacionamentos, das crises que você enfrenta com o seu cônjuge e também com seus filhos ou com seus pais. É somente a ação do Espírito Santo pode permear isso e catalisar e trazer sinergia nos relacionamentos. É a ação do Espírito Santo na sua vida através da palavra que vai botando em ordem as suas finanças e organizando para que você gaste o essencial, gaste apenas aquilo que você realmente precisa e não se atole em dívidas e não fique perturbado com tantas coisas ruins. O Espírito Santo, ele equaliza isso na sua vida. O Espírito Santo também restaura o seu ânimo, a sua vontade de viver. Mas além desta ideia de restauração, o Espírito Santo como Consolador traz cura. E é interessante que o ministério de Jesus se fundamentava num tripé, e é registrado por um dos evangelistas. O Evangelho de Mateus 9:35 diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho e curando toda sorte de enfermidades. Ensinar, pregar e curar. Esse é o ministério de acolhida da igreja. É sua responsabilidade como igreja que acolhe como lar,
de pregar as boas notícias de salvação em Cristo Jesus. É sua responsabilidade, uma igreja lar, de ensinar as pessoas a trilhar a fé cristã. Gosto muito da expressão de Paulo que diz assim: eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado na vida das pessoas. Porque você não nasceu pronto espiritualmente, você está num processo de tratamento do Senhor e você precisa receber o ensino. Todas as vezes que você vem e se assenta neste lugar para receber a instrução da palavra, você está procurando conhecimento, procurando formação, e é o ensino. Mas a terceira ação do Espírito Santo, conforme o ministério de Jesus, de pregação, de ensino, é de cura, e a palavra aqui é terapia. A palavra grega é essa, terapel, terapia, da onde vocês fazem fisioterapia. Então vocês têm formas de cura. A igreja deve seguir a mesma ênfase ministerial, a cura física. Ontem achei engraçado, uma irmã, a Fran, lá na cozinha, dizendo: pastor, um dia a gente estava num ambiente comendo um pastel, eles chamam pastel ungidão, é um pastel muito encharcado de óleo. E aí a gente estava comendo um pastel ungido e de repente aquela pessoa engasgou e ela foi curada com aquele pastel, porque ela tinha um problema no ouvido, e quando ela tossiu aquele negócio saiu. Estava no ambiente da igreja. Eu falei: até nisso, até no pastel ungido Deus cura as pessoas. Mas Deus tem trabalhado a cura em vários aspectos. Quantas ideias de cura Deus fazendo na vida das pessoas. Mas não só a cura física, mas a cura emocional. Irmãos, tem gente doente, tem gente que vive deprimida, tem gente que vive no passado, tem gente que não se liberta dos quadros históricos que martirizam, tem gente que carrega mágoa, que não perdoa. E quando o Espírito Santo entra na sua vida pela palavra que você lê, e Jesus diz: a minha palavra limpa, essas coisas que estão dentro do seu coração, no porão da sua alma, vão sendo tratadas pelo Senhor, e você vai se tornar uma pessoa leve, uma pessoa mais bem-humorada, mas uma pessoa livre para a vida plena que Deus quer te dar, porque Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida. E tem gente travada na história. E a terapia divina pelo Espírito Santo é limpar essas sujidades emocionais, os seus traumas da infância, as suas coisas que brecam a sua história e te impedem de ter uma vida plena. E você fica aí se autocomiserando, vivendo assim para dentro de você. E o Senhor quer que você viva uma vida leve o dia e aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. E a vida restaurada, curada espiritualmente, porque ter a eternidade garantida é algo que me traz esse consolo. Então, um consolo que traz restauração, o consolo que traz cura, terapia, mas o consolo que traz paz. E Jesus aqui diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O shalom de Deus na minha vida, o shalom de Deus na minha casa, paz em todas as circunstâncias. Já ouviram essa história, mas repito: foi feita uma competição para os artistas pintarem o quadro da paz, e as pessoas fizeram os quadros mais lindos, o pôr do sol, ou então daquele lago bonito, calmo, suave, cheio de árvores floridas. E um terceiro quadro era de uma cachoeira torrencial, com uma árvore bem perto da cachoeira, com um ninho. E a água forte, mas o passarinho naquele lugar ali, quietinho. Esse quadro foi eleito. Porque normalmente a gente pensa paz quando tudo ao meu redor está funcionando, tudo está em ordem, tudo está tranquilo. Mas a paz que Jesus diz, mesmo nas torrentes da vida, mesmo em volta, tudo tumultuado, mas eu estou no meu ninho, tranquilo, porque essa paz que Jesus dá, minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo dá. A paz que o mundo dá não é a paz que eu dou. A paz que eu dou vem de dentro para fora. Não é paz por causa das circunstâncias, é paz apesar das circunstâncias. E aí é a doce e suave presença do Espírito Santo Consolador, que traz restauração, que traz cura e que traz paz. Diga para a pessoa que está ao seu lado: paz seja sobre a sua vida, no nome de Jesus. A igreja é o lugar
onde o Espírito Santo acolhe você, esse lar que traz a conversão, que traz a consolação, mas que traz também as conexões. É engraçado, hoje as pessoas falam, eu sou crente, mas eu sou sozinho. Não tem essa ideia de crente individual. Nós somos crentes coletivos, corporativos. A lei de Deus se resume em duas coisas, porque Jesus perguntou qual é o grande e maior mandamento, e diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você. Então, tem duas coisas nessa relação com Deus que a gente tem que exercitar: é a adoração e a aproximação. A adoração, a nossa verticalização, que é a conexão com Deus através da adoração. E Jesus aqui diz: se alguém me ama, se alguém realmente me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai vai o amar e viver e fazer morada em você. Agora, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Mas como guardar as minhas palavras? É obediência, é conhecimento da verdade, é a comunhão com a palavra. O relacionamento com Deus te leva a uma dependência humilde e grata. Na sexta-feira eu vim ajudar aqui, nós estávamos envolvidos, a gente preparou esse ambiente, tem coisas todas externas, todas as guias desse espaço hoje estão prontas para receber preparação da base que vai fazer daqui uns dias para receber depois do asfalto. Então fiquei um dia no campo com uma equipe boa que a gente tem aqui no Espaço Esperança para esse serviço. Mas fui dormir muito cansado de sexta para sábado, mas sábado eu acordei e falei: Neia, como o Espírito Santo é na nossa vida. Eu senti muito a presença dele naquela manhã, e renovado, com forças, com vontade. E a presença do Espírito Santo me leva à adoração, me leva à gratidão. Obrigado, Senhor, porque a nossa força não vem de nós mesmos. A nossa força vem do Senhor. O Senhor é quem nos anima, o Senhor é quem nos dá a vitória, o Senhor é que nos dá energia. E traz uma conexão com Deus, uma gratidão, porque, Senhor, que bom te servir. Que bom poder fazer o que o Senhor me deu para fazer. Então, não reclamando, não fazendo com má vontade, mas fazendo com excelência, com vontade. É o Espírito Santo que produz isso em você. Então, a adoração, essa conexão com o Pai te leva a uma vida grata e humilde e dependente dEle. E a gente é vinculado com o Senhor através da palavra, da oração, das disciplinas espirituais, da comunhão e da celebração comunitária. Há uma canção antiga que diz assim: quando entra em tua presença, em louvor e adoração, é por causa do sangue de Jesus. E olha essa expressão: a minha vida se renova, e o meu semblante se transforma, e o meu coração se alegra em Jesus. Agora já não há mais condenação, porque eu estou em Cristo, na sombra do seu perdão. Agora já sou livre, a morte é vencida, porque eu estou em Cristo. Essa expressão me inspira, a vida renova, o semblante transforma e o coração se alegra. É a presença do Espírito Santo que produz isso na vida de qualquer pessoa. Mas há uma conexão não só com Deus, mas uma conexão com as pessoas, com seus pares, porque você é família de Deus, vocês são casa espiritual, vocês são cidadãos ou concidadãos dos santos. E aqui nós temos pais, irmãos, e os relacionamentos que devemos cultivar num lar como este tem que ser de lealdade, de cumplicidade. E aqui é um desafio, porque você naturalmente pisa na bola bastante, na sua lealdade, na sua cumplicidade. A igreja coopera com a educação de filhos. A gente estava aqui louvando e eu escutava as crianças cantando lá naquele lugar. Então nós estamos participando desse lar. O lar é as boas-vindas de Deus. Agora, quando eu olho para a igreja de Jerusalém e o que aconteceu no meio deles, quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste, Lucas registra em Atos 2:42 o seguinte: da multidão dos que creram, eram um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam, tudo porém lhes era comum, e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição. E não havia necessidade entre aquelas pessoas, porquanto que possuíam, eles traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos para haver partilha. Esses dias atrás eu conversava com uma pessoa lá em Chapadão do Sul, um grande empresário, e a gente falava sobre riqueza. Não tem nenhum problema, meu querido, você ser rico.
mas tem sérios problemas em você ser avarento e você colocar o seu coração na sua riqueza. Porque o que se espera de uma pessoa rica é que ela seja generosa, que ela seja dadivosa e que ela seja humilde. Eu gosto muito quando a gente está nesses ambientes de serviço ministerial, retiros, encontro de casais, festa do milho, em que ali não há graduação de pessoas. Esse aqui é fulano, esse aqui é beltrano, esse aqui é médico, esse aqui é juiz, esse aqui é pedreiro, esse aqui é dono de casa, esse aqui é cozinheiro, esse aqui é empresário. Não importa. Todos são servos do Senhor Jesus Cristo. E a igreja, ela promove a conexão com as pessoas. A igreja promove esse desafio de aprender a viver em comunidade. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu tenho já passado alguns dissabores com gente que mora em condomínio. Irmãos da nossa fé que moram em condomínio, que dão mau testemunho no condomínio, que difamam o evangelho por causa da sua conduta no condomínio. Tem gente que vivendo em condomínio, entrando, levando para o pau, por causa de discussões em condomínio. Crente em Jesus, pelo amor de Deus, sofre o dano. Paulo diz assim: o fato de já ter demanda entre vocês já é vergonha. Agora levar essas demandas entre vocês, irmãos de fé, a tribunal, será que não tem ninguém dentro daqui que pode pacificar? E é ruim receber esse tipo de ligação: pastor, aconteceu isso, isso, isso. Porque a falta dessa cumplicidade, essa falta de graça que Jesus ensinou para você. Se alguém te pedir a capa, faz o quê? Não vou dar não. É isso que ele fala. Dê também a túnica. Se pediu para você caminhar 1 milha, caminhe quanto? 2. Essa é a lei da graça, que vai para o PT e para o PL, que vai para os Zelotes e para Mateus, que é um publicano. Eu já disse aqui, cara, nós temos problemas de ideologia, a gente pode criticar se você não concorda com a ideologia do outro, mas se você está aqui porque o outro votou em fulano e você discriminar esse cara, você é anticristão. É isso que a gente tem ensinado, que a graça de Jesus ensina. Então o Espírito Santo é quem vai lubrificar o meu relacionamento com as pessoas. Sofre o dano, dê a túnica e a capa, caminhe a 2ª milha. No que depender de você, é uma recomendação de Paulo: tende paz com todos. Diga assim, repita comigo: no que depender de mim, vou ter paz com todas as pessoas. Paulo está dizendo assim: para de ser futriqueiro, para de ficar encrencando com todo mundo, para de ficar arrumando briga com todo mundo, para de brigar. Tenha paz com todas as pessoas. A igreja tem que ser esse lar para a comunidade. Ontem a gente estava ali limpando o terreno da frente e tinha um empresário dessa igreja lá, estava tudo arrumadinho. Nós estávamos mais sujos, mas ele estava arrumadinho. Ele tem problema de coluna, não podia mexer. Aí veio uma pessoa toda machucada, um bêbado, meio assim, e veio para quem? Para a pessoa arrumadinha. Falei: nossa, agora a gente está trabalhando aqui, tem que ficar dando atenção. E esse irmão, presbítero dessa igreja, empresário, estava lá, deu atenção devida àquele homem. Eu fiquei encantado em vê-lo fazer assim. Porque talvez fosse: cara, a gente está trabalhando, você não quer ajudar aqui? E esse irmão me deu um exemplo e falou da graça, e ele partiu, esse homem. Nós precisamos ser essa igreja que seja um lar para a comunidade. Aqui nesse lugar tem várias... Todas as manhãs você encontra aquelas barquinhas de pinga, tudo aqui, porque as pessoas tomam aqui. Esses dias atrás, nem sei se eu comuniquei a vocês, tinha um pé de maconha do lado de cá do nosso muro. Alguém jogou semente? Nós estávamos IPI cultivando maconha aqui bem, a gente descobriu que estava ali um pé crescendo. A igreja deve amar a cidade, acolher os abrigados, atender os gemidos. Sexta-feira eu trabalhei aqui com as pessoas da casa de recuperação. Eu tenho um prazer incrível. Muitas das coisas que aconteceram na igreja aqui de serviço está nas mãos da casa de recuperação Peniel, que nos ajudou muito em todo o tempo. Tem participado dos mutirões. Eu tenho aprendido a amar aqueles homens que têm as suas dificuldades. Ontem eu falava sobre um: e cadê fulano? Falou: isso aí se perdeu de novo, pastor. Falei: meu pai, como faz? E esses homens que você não dá nada para eles, são pessoas que precisam da graça, e a igreja tem que acolher essas pessoas.
Você, como discípulo de Jesus, como você tem contribuído com a sociedade? Você está trazendo o prenúncio da justiça de Deus e também da Shalom de Deus? A igreja está se ajuntando a Jesus na tarefa de restauração? E por fim, a igreja, o lar onde o Espírito Santo acolhe. Repita comigo: convertendo, consolando, conectando e, por último, capacitando. A igreja é um lugar de formação, uma escola, lugar de aprendizado. Por isso que Jesus diz no versículo 26, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Ele vai ser o professor, ele vai te ensinar, ele vai ser o guia, vai servir de exemplo para que você siga os seus passos. E gosto dessa expressão, ele vos fará lembrar. Quem teve Covid, teve dificuldade de memória. Então peça para o Espírito Santo agir e lembrar tudo que Jesus ensinou, trazer a lembrança, recordar, admoestar. Eu já faz anos, eu aprendi com o professor Amilcar, foi um dos únicos professores que eu conheci que era celibatário, não era casado. E naquela época ele decorava a Bíblia com fita cassete. Ele escutava a Bíblia e ele dava uma aula. Eu estudei com ele a carta à igreja de Corinto, ele dava todos os textos e ia falando: decora os textos. Como ele fazia? Ele ouvia a Bíblia, ia dormir ouvindo a Bíblia. Eu tenho esse hábito, e muitos textos eu conheço ouvindo a Bíblia. E o Espírito Santo vai trazer a memória, e ele vos capacitará com dons e com ferramentas, e você recebe os dons para o exercício do ministério. Ele também vai te trazer a plenitude do Espírito, que é não embriagar com vinho, mas encher do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus Pai, e sujeitando-vos aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa que tem a plenitude e é cheia do Espírito Santo. Se você quer o Pentecostes na sua vida, o que seja visto em você, seja isso: ações de graça, seja gratidão, salmos, louvor, adoração, e também o serviço, a submissão e a sujeição. E as virtudes do Espírito Santo, que é paz, alegria, amor, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio, que seja aquilo que esteja sendo exalado na sua vida. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Recomendações da Bíblia. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Recomendação da Bíblia para a sua vida. Vocês estão preocupados com o seu autodesenvolvimento profissional, tá certo? Mas eu queria que vocês também estivessem preocupados com o seu desenvolvimento, autodesenvolvimento espiritual. Cresçam na graça, cresçam no conhecimento, desenvolvam a salvação. Igreja é esse lar onde o Espírito Santo acolhe, consolando, convertendo, conectando e capacitando. Há um videozinho que eu recebi essa semana de um dos nossos irmãos dessa igreja, e ele me chamou a atenção porque ele me mostrou o que é graça. Eu queria que você ouvisse, assistisse. I was going from family member to family members' houses, but they only let me stay for so long, and I was just sleeping in my car, so it was just kind of just difficult situation. Your motor vehicle has been booted, It has been, and in addition to that, you have 10 violations. yeah. Yeah. Are you living in your car? Yeah, So now you don't even have any place to live because your car was taken. exactly. How far did you go in school? About 12th grade. I have autism. I'm on the spectrum. I didn't finish because I actually had a relationship that was really difficult on me, and I didn't want to go to school anymore. How much can you afford to pay today? I have like $5 in my pocket. I was broke as of last week when my car insurance took the money out of my bank. So that's all I have, and I just started my job today. Like, I just started my job this week. You have $5 to your name. Yeah, that's all I have in my purse right now. I'm going to order, it's mandatory, I'm going to order a $100 boot fee. I'm going to charge you $300 for the tickets. Thank you so So much. you're going to owe $400. $300 of that will be paid by the Philomena Fund. By what? Philomena Fund is a fund that's named after my mom.
consists of monies that are sent from all over the world for the court to use its discretion to help people that are in need. You certainly are in need. So I'm going to use $300 of that fund for your benefit. Thank you. All right? And the boot will be released. You then will owe $100. I'm going to give you 1 month to pay the $100. Thank you so much. Do you understand that? Thank you. You have any money to eat? I've been working at the restaurant, so that's how I'm able to live. I've been only eating like 1 meal a day because they give 1 free meal. We're going to arrange to give you $50 in cash from the Philomena Fund, so you will have some money so you can get something to eat Thank for a you. couple of days. Thank you. You understand that? Se a gente consegue entender um pouquinho a graça, a gente passa por esse caminho. Eu não conheço esse homem, mas eu sei que ele demonstrou muito para mim sobre o que é graça, sobre a vida de uma pessoa. Esse Instituto Filomena, né, um instituto que os cristãos deveriam investir mais. É o Espírito Santo que traz conversão, é o Espírito Santo que traz consolo, é Ele quem conecta você com outras pessoas, é Ele quem te capacita. Quero convidar você a se colocar em pé. Que você possa ser desafiado nesta manhã a experimentar da doce presença do Espírito Santo, tratando o seu coração, não do outro, é seu mesmo. Doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Deixa suave paz neste lugar. Eu sei que a presença do Senhor doce comunhão, doce Espírito Santo mora em nós e enche-nos de amor, e te adoramos por tua presença aqui, e nos renovará na base do amor. Louvado seja o Senhor. Se tu dizes sábio ao invés, estás velho, oprimido e sem vigor, render-te à presença do Senhor, e o Espírito te encherá de amor. Doce comunhão, doce Espírito Santo
Senhor. Só o teclado e as vozes, doce comunhão. Doce comunhão, doce Espírito Santo, mora em nós e enche-nos de amor, e te adoramos por tua presença aqui, que nos renovará na base do amor. Louvado seja o Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Que bom estar com o Senhor aqui neste lugar. Se o Senhor não tivesse agido na minha vida, na vida dos meus irmãos, nós não teríamos conhecido o Evangelho, não teríamos sido convertidos. Obrigado, porque o Senhor nos consola, e nós precisamos muito do teu consolo, da tua ajuda, da tua intercessão. Cada dia a gente se mete em cada enrascada, Senhor, e a gente precisa do teu consolo para restaurar, para curar, para as terapias e para a alma, para a paz, que muitas vezes num mundo agitado e tumultuado, que tem nos perturbado a paz, mas nós precisamos do Senhor Consolador. Mas também é o Senhor que nos inspira a adorar e a ser grato por tudo que o Senhor é por nós. Nós não somos nada mesmos, nós somos por natureza um zero à esquerda, mas o Senhor é tudo em nós, o Senhor é o bastante para nós. Obrigado, Espírito Santo, por o Senhor nos conecta com o Pai, e o Senhor nos conecta com as pessoas. Nos perdoe porque não somos perfeitos, achamos defeitos em todas as pessoas, que a gente esquece de olhar muitas vezes para nós mesmos. Nos perdoe, Espírito Santo, e nos mostra, queixe-se cada um, diz o Senhor, dos seus próprios pecados. Ajuda-nos, Espírito Santo, a nos relacionar melhor e ajudar pessoas. E nos ajude, Senhor, com a capacitação que o Senhor nos dá, com os dons, a crescer, a desenvolver, a se tornar gente grande. Nos perdoe porque nos comportamos muitas vezes como as crianças. Espírito Santo, nesse dia do Pentecoste, quando celebramos a tua descida sobre a tua igreja, que o Senhor seja de forma forte na vida do meu irmão, da minha irmã, que a tua presença seja tão marcante, que o Senhor possa usar os teus filhos a falar com salmos, hinos, cânticos espirituais, sempre gratos. Use os dons que o Senhor tem dado como ferramenta, Senhor. Enche os teus filhos da tua presença, Espírito Santo. Nós queremos ser mais de ti. Que seja assim, Pai. Obrigado por esse tempo aqui na tua casa, nesse lar, que fomos acolhidos, e aqui onde o Senhor, Espírito Santo, tem trabalhado na minha vida, na vida de todos que aqui estão. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.